O intérprete Tiago aparece no canto inferior direito. Ele é negro e tem o cabelo curto e crespo. Veste camisa amarela com as mangas compridas dobradas até o cotovelo. Tela preta com letras brancas. Aviso: este vídeo é resultado do projeto Inclusão de Pessoas com Deficiência, ampliando conhecimentos e aperfeiçoando mecanismos de promoção, formulação e implantação de políticas públicas de acessibilidade. Os produtos deste projeto são públicos e devem ser disseminados e democratizados. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, titular do direito autoral deste vídeo, autoriza seu uso privado e doméstico, além de sua difusão pública, transmissão por radiodifusão, cabo ou qualquer outro meio. Nesse sentido, é permitida a reprodução da obra, desde que citada a fonte e não seja para venda, alteração ou qualquer fim comercial. Tela preta. Logotipo da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Logotipos: Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora. Apresentam: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em Língua Brasileira de Sinais. Este vídeo possui acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual através dos recursos de legenda e audiodescrição, que podem ser acionados a qualquer momento pelo controle remoto ou no player do computador. Escrito em preto sobre fundo branco à esquerda. Convenção, artigos 1 a 25. No centro, carimbado em vermelho. Versão em Libras, Língua Brasileira de Sinais. Na parte inferior direita da tela, escrito em preto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O intérprete Bruno aparece centralizado sobre fundo vermelho. Ele é negro e tem o cabelo preto crespo e cheio. Usa barba cerrada. Veste camisa verde com as mangas compridas, dobradas até o cotovelo. Seus braços estão posicionados ao lado do corpo. Os números dos artigos são apresentados com mãos que sinalizam. Artigo 1. Propósito. O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 2. Definições. Para os propósitos da presente Convenção, comunicação abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Língua abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada. Discriminação por motivo de deficiência. Significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Adaptação razoável
significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Desenho universal significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para os grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias. Artigo 3. Princípios gerais. Os princípios da presente convenção são: letra A. O respeito pela dignidade inerente à autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. Letra B. A não discriminação. Letra C. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Letra D. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Letra E. A igualdade de oportunidades. Letra F. A acessibilidade. Letra G. A igualdade entre o homem e a mulher. Letra H. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Artigo 4. Obrigações gerais. Parágrafo 1. Os Estados-partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados-partes se comprometem a: letra A. Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Letra B. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. Letra C. Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Letra D. Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a presente Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições atuem em conformidade com a presente Convenção. Letra E. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada.
Letra F. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal, conforme definidos no artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes. Letra G. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para a locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível. Letra H. Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para a locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias, bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações. Letra I. Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos. Parágrafo 2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado-parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente Convenção, que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o direito internacional. Parágrafo 3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a presente Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados-partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas. Parágrafo 4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do Estado-parte ou no direito internacional em vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado-parte da presente Convenção, em conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece em menor grau. Parágrafo 5. As disposições da presente Convenção se aplicam, sem limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados federativos. Artigo 5. Igualdade e não discriminação. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei. Parágrafo 2. Os Estados-partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência
e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. Parágrafo 3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. Parágrafo 4. Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias. Artigo 6. Mulheres com deficiência. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Parágrafo 2. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na presente Convenção. Artigo 7. Crianças com deficiência. Parágrafo 1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças. Parágrafo 2. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial. Parágrafo 3. Os Estados-partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito. Tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com a sua idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade para que possam exercer tal direito. A intérprete Maitê aparece centralizada sobre fundo amarelo. Ela é branca e usa o cabelo castanho preso atrás da cabeça. Veste blusa preta de manga curta. Seus braços estão posicionados ao lado do corpo. Os números dos artigos são apresentados com mãos que sinalizam. Artigo 8. Conscientização. Parágrafo 1. Os Estados-partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para: letra A. Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência. Letra B. Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade em todas as áreas da vida. Letra C. Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com deficiência. Parágrafo 2. As medidas para esse fim incluem: letra A. Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização públicas destinadas a
1. Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência. 2. Promover percepção positiva e maior consciência social em relação a pessoas com deficiência. 3. Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado laboral. Letra B. Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, uma atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. Letra C. Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência de maneira compatível com o propósito da presente convenção. Letra D. Promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das pessoas com deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência. Artigo 9. Acessibilidade. Parágrafo 1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: letra A. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho. Letra B. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência. Parágrafo 2. Os Estados-partes também tomarão medidas apropriadas para: letra A. Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público. Letra B. Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência. Letra C. Proporcionar a todos os atores envolvidos formação em relação às questões de acessibilidade com as quais as pessoas com deficiência se confrontam. Letra D. Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e em formatos de fácil leitura e compreensão. Letra E. Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público. Letra F. Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações. Letra G. Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive a internet. Letra H. Promover desde a fase inicial
a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo. Artigo 10. Direito à vida. Os Estados-partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 11. Situações de risco e emergências humanitárias. Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito internacional, inclusive do direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos humanos, os Estados-partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situação de risco, inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. Artigo 12. Reconhecimento igual perante a lei. Parágrafo 1. Os Estados-partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. Parágrafo 2. Os Estados-partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, em todos os aspectos da vida. Parágrafo 3. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Parágrafo 4. Os Estados-partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa. Apliquem-se pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa. Parágrafo 5. Os Estados-partes, sujeitos ao disposto neste artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro. E assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens. Artigo 13. Acesso à justiça. Parágrafo 1. Os Estados-partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência como participantes diretos ou indiretos, inclusive como testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, tais como investigações e outras etapas preliminares. Parágrafo 2. A fim de assegurar às pessoas com deficiência
o efetivo acesso à justiça, os Estados-partes promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário. Artigo 14. Liberdade e segurança da pessoa. Parágrafo 1. Os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, letra A, gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa e, letra B, não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade. Parágrafo 2. Os Estados-partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de liberdade mediante algum processo, elas, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, façam jus a garantias de acordo com o direito internacional dos direitos humanos e sejam tratadas em conformidade com os objetivos e princípios da presente Convenção, inclusive mediante a provisão de adaptação razoável. Artigo 15. Prevenção contra a tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Parágrafo 1. Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou a tratamentos ou a penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial, nenhuma pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento. Parágrafo 2. Os Estados-partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza legislativa, administrativa, judicial ou outra para evitar que as pessoas com deficiência, do mesmo modo que as demais pessoas, sejam submetidos à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. O intérprete Tom aparece centralizado sobre fundo verde. Ele é branco e tem o cabelo preto, curto e liso. Veste camisa roxa com as mangas compridas dobradas até o cotovelo. Os números dos artigos são apresentados com mãos que sinalizam. Artigo 16. Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso. Parágrafo 1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados a gênero. Parágrafo 2. Os Estados-partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso. Os Estados-partes assegurarão que os serviços de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas. Parágrafo 3. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os Estados-partes assegurarão que todos os programas e instalações destinados a atender pessoas com deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades independentes. Parágrafo 4. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas
para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com deficiência que forem vítimas de qualquer forma de exploração, violência ou abuso. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o autorrespeito, a dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e idade. Parágrafo 5. Os Estados-partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas voltadas para mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e, caso necessário, julgados. Artigo 17. Proteção da integridade da pessoa. Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 18. Liberdade de movimentação e nacionalidade. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecerão os direitos das pessoas com deficiência, a liberdade de movimentação, a liberdade de escolher sua residência e a nacionalidade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência Letra A. Tenham o direito de adquirir nacionalidade e mudar de nacionalidade, e não sejam privadas arbitrariamente de sua nacionalidade em razão de sua deficiência. Letra B. Não sejam privadas por causa de sua deficiência da competência de obter, possuir e utilizar documento comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de identidade, ou de recorrer a processos relevantes tais como procedimentos relativos à imigração, que forem necessários para facilitar o exercício de seu direito à liberdade de movimentação. Letra C. Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu, e Letra D. Não sejam privadas arbitrariamente ou por causa de sua deficiência do direito de entrar no próprio país. Parágrafo 2. As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e terão, desde o nascimento, o direito ao nome, o direito de adquirir nacionalidade e, tanto quanto possível, o direito de conhecer seus pais e de ser cuidadas por eles. Artigo 19. Vida independente e inclusão na comunidade. Os Estados-partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive assegurando que: Letra A. As pessoas com deficiência possam escolher seu local de residência
e onde e com quem morar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e que não sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia. Letra B. As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que vivam e sejam incluídas na comunidade, e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade. Letra C. Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam disponíveis às pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades e atendam às suas necessidades. Artigo 20. Mobilidade pessoal. Os Estados-partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível. Letra A. Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência na forma e no momento em que elas quiserem e a custo acessível. Letra B. Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível. Letra C. Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade. Letra D. Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levar em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência. Artigo 21. Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive a liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no artigo 2 da presente Convenção, entre as quais: Letra A. Fornecer prontamente e sem custo adicional às pessoas com deficiência todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência. Letra B. Aceitar e facilitar em trâmites oficiais o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação à escolha das pessoas com deficiência. Letra C. Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio da internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas com deficiência. Letra D. Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela internet, a tornar seus serviços acessíveis a pessoas com deficiência. Letra E.
reconhecer e promover o uso de línguas de sinais. Artigo 22. Respeito à privacidade. Parágrafo 1. Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu local de residência ou tipo de moradia, estará sujeita a interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família, lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem a ataques ilícitos à sua honra e reputação. As pessoas com deficiência têm o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Parágrafo 2. Os Estados-partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 23. Respeito pelo lar e pela família. Parágrafo 1. Os Estados-partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos em igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que: letra A. Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes. Letra B. Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de ter acesso a informações adequadas à idade e à educação em matéria de reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses direitos. Letra C. As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 2. Os Estados-partes assegurarão os direitos e responsabilidades das pessoas com deficiência, relativos à guarda, custódia, curatela e adoção de crianças ou instituições semelhantes, casos esses conceitos constem na legislação nacional. Em todos os casos, prevalecerá o superior interesse da criança. Os Estados-partes prestarão a devida assistência às pessoas com deficiência para que essas pessoas possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos. Parágrafo 3. Os Estados-partes assegurarão que as crianças com deficiência terão iguais direitos em relação à vida familiar. Para a realização desses direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência e segregação de crianças com deficiência, os Estados-partes fornecerão prontamente informações abrangentes sobre serviços e apoios a crianças com deficiência e suas famílias. Parágrafo 4. Os Estados-partes assegurarão que uma criança não será separada de seus pais contra a vontade destes, exceto quando autoridades competentes, sujeitas a controle jurisdicional, determinarem em conformidade com as leis e procedimentos aplicáveis que a separação é necessária no superior interesse da criança.
Em nenhum caso, uma criança será separada dos pais sob a alegação de deficiência da criança ou de um ou ambos os pais. Parágrafo 5. Os Estados-partes, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de cuidar da criança, farão todo o esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, na comunidade. Artigo 24. Educação. Parágrafo 1. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida com os seguintes objetivos. Letra A. O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Letra B. O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. Letra C. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. Parágrafo 2. Para a realização desse direito, os Estados-partes assegurarão que: letra A. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário, gratuito e compulsório ou do ensino secundário sob a alegação de deficiência. Letra B. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário, inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Letra C. Adaptações razoáveis, de acordo com as necessidades individuais, sejam providenciadas. Letra D. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. Letra E. Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambiente que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. Parágrafo 3. Os Estados-partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas, incluindo: letra A. Facilitação do aprendizado do Braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidade de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares. Letra B. Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda. Letra C. Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdo-cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo, e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.
Parágrafo 4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos como apoios para pessoas com deficiência. Parágrafo 5. Os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados-partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. A intérprete Ana aparece centralizada sobre fundo vermelho. Ela é branca, tem o cabelo castanho e crespo na altura do pescoço. Usa vestido azul escuro de mangas curtas e decote V. Os números dos artigos são apresentados com mãos que sinalizam. Artigo 25. Saúde. Os Estados-partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero, em especial os Estados-partes. Letra A. Oferecerão às pessoas com deficiência programas de atenção à saúde gratuitos, ou a custos acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde pública destinados à população em geral. Letra B. Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam, especificamente por causa de sua deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre crianças e idosos. Letra C. Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural. Letra D. Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma qualidade de serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e esclarecido das pessoas com deficiências concernentes. Para esse fim, os Estados-partes realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores de saúde, público e privado, de modo a conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das necessidades das pessoas com deficiência. Letra E. Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e seguro de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa. Letra F. Prevenirão que se neguem de maneira discriminatória os serviços de saúde ou de atenção à saúde ou à administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivo de deficiência.
Créditos finais com letras brancas sobre tela preta. Tradutores de Libras: Ana Paula Jung, André Reichert, Bruno Ramos, Maitê Maus da Silva, Tiago Coimbra Nogueira, Tom Min Alves. Comissão de Revisão: Libras: Falque Moreira, Felipe Correia, Patrícia Tuxi, Simone Moura. Colaboradores: Anderson Correia, José Ednilson Gomes de Souza Júnior, Pamela Costa. Coordenação do projeto: João Paulo Gurgel, Marilande Brito. Produção: Filmes que Voam. Direção de produção e direção: Chico Faganello. Assistente de direção: Viviane Mayumi. Assistente de produção: Matheus Melo. Direção de fotografia: Marx Vamerlati. Montagem: Nara Heiler. Loger e pré-edição: Renan Silbar. Mixagem de som: Onda Sonora. Narração: Raul Ferreira. Roteiro de audiodescrição: Clarissa Pereira. Narração da audiodescrição: Ana Paula Possap. Maquiagem e figurino: Gabriela Brandão, Mariana Piazzaroli, Sara Heran. Presidenta da República: Dilma Rousseff. Vice-presidente da República: Michel Temer. Ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos: Nilma Lino Gomes. Secretário Especial de Direitos Humanos: Rogério Sotile. Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Antônio José Ferreira. Realização: Logotipos. Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Secretaria Especial de Direitos Humanos: Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.